Que mistérios há na árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim, esta árvore proibida que dava o fruto proibido ali no Éden. Seja bem-vindo ao canal Universidade do Reino. Meu nome é Natanael Solis e precisamos estudar mais profundamente o que a palavra de Deus fala sobre esta árvore. Muito bem, vamos à luz e vamos ver como esta árvore surgiu ali no Éden e por que Deus a colocou, se Deus fizer um jardim e plantou um jardim ali no Éden de uma forma preciosa, onde tudo estava harmonizado, e também criou e formou o homem para ali estar administrando esse jardim. Mas as escrituras sagradas falam que ali em toda essa formosura, toda essa estrutura ali no jardim, em toda essa ação sobrenatural onde Deus estava se conectando com o próprio homem, também no meio do jardim estava a árvore da vida e temos também a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida vamos deixar para outra ocasião, mas ali no meio também estava a árvore que dava, acesso a algo, a alguma conexão espiritual, e isso precisa ser estudado porque há muitas más interpretações sobre esse Etz Hadaat Tov Vará, que seria o conhecimento do bem e do mal. Já está escrito aqui em hebraico, Etz seria árvore, Hadaat seria Da'at. Essa palavra Da'at, podemos dizer que é conhecimento, mas vou explicar já. Conhecimento. Muitos a traduziram como ciência, mas não é a palavra correta. O Ra, que seria esse aqui, é o artigo, com a pontuação para A, Dalet, Ain, e o Tav, com pontuação para A. Aqui é Tov. Tov é algo bom, ou do bem também pode ser, algo bom, bem. E aqui Vará, nós sabemos que Ra ou Ra, dependendo da pronúncia, que tem alguns que pronunciam o Resh como se fosse gutural, é com certeza o mais correto, ou também é aceito como Resh. Então, Vará e mal, o mal. Esse Vav está apresentando aí a letra E, juntando com o bom e o mal. Então seria essa mais ou menos a tradução. Árvore do conhecimento, ou conhecimento do bem e do conhecimento do bem e o mal. Essa seria a tradução. Mas olha só, esta palavra aqui, que já vou destacar lá, que é Da'at, aqui, eu vou colocar em vermelho, Da'at. Conhecimento não é simplesmente conhecer como nós entendemos no português. Conhecer, passar a saber algo que eu não sabia, através de algo que eu vejo, que é algo que eu experimento e passo a conhecer uma pessoa, um lugar, uma coisa. Mas essa palavra Da'at é conexão. A tradução mais correta é conexão, fusão. Vou colocar aqui fusão, conexão ou união. Conexão, que mais poderíamos traduzir? Algo que se mistura, pronto, mistura. Olha só, como a riqueza do hebraico nos traz essa revelação. Então, quando você está falando Da'at, esse verbo conectar, conhecimento, fusão, conexão, não é somente ficar sabendo de algo, ou estar no lugar pela primeira vez e ver, ou experimentar algo pela primeira vez e passar a conhecer. Não é isso. Porque muita gente tem falado que essa árvore deu a conhecer ao homem ali, que estava ligado com Deus nesse Gan Be'Eden, um jardim no Éden, e o Éden já expliquei, procure os estudos que eu falei sobre o Éden, uma conexão muito sobrenatural, supranatural, além do que se imagina, humanamente, de um jardinzinho cheio de fruta, tudo verdinho, e homem nu pelado ali correndo livre e feliz. Não é assim. O Gan Be'Eden é uma coisa muito mais sobrenatural e espiritual, ao ponto de estar ligada com Deus. E Deus fez o homem do pó da terra, o fez, e diz que o colocou no Éden.
Então Deus o formou, o fez a sua imagem e semelhança e o colocou. Pode ver isso, comprovar ali em Gênesis, quando Deus está criando e formando o homem. E o coloca ali nessa dimensão e ele estava conectado diretamente com Deus. Nós já sabemos disso e ele estava livre, isento de qualquer tipo de pecaminosidade. Mas muita gente pensa que o homem era isento de saber o que era certo e errado. Não, querido, ele já sabia. Porque aí provamos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, Deus lhe deu, fez o homem com livre-arbítrio, que é o Yetzer Hara e Yetzer Hatov, onde ele lhe coloca claramente todo esse ambiente glorioso, onde ele podia desfrutar de todas as árvores, inclusive estava a árvore da vida no meio também, e não proibiu comer da árvore da vida. E lhe dá essa grande alternativa de ser feliz ali nessa atmosfera sobrenatural, e também lhe dá uma proibição, ou lhe proíbe algo, ele diz, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Pronto. A partir desse momento, quando Deus fala com o homem e o cria e o forma, ele já é criado com volição, com vontade, o cria já com a imagem e semelhança. Nós já estudamos isso, Betselemenu que demuteno, nossa imagem, nossa semelhança, demut e selem, que são as duas palavras raízes para a imagem e semelhança, palavras raízes para essa conexão que era uma externação, uma extensão do próprio Deus. Então o homem tinha volição, tinha livre-arbítrio, tinha moral, já sabia o que era certo e errado. Por quê? Eu digo que essa árvore não era o que lhe iria dar o conhecimento do bem e do mal. Não pense isso, por favor. Porque ele já sabia. Presta atenção, se Deus lhe diz, não coma disso porque é mal, e coma disso porque é bom, e você tem felicidade aqui, a pessoa já sabe. Se um pai fala para um filho, filho, não vai por essa rua porque é uma rua escura, há poucas pessoas, pouca iluminação, e estão assaltando nessa rua. Vá pela outra rua que está bem iluminada, há muito mais gente, e uma rua que é livre para passar e não há problema. Então, a partir do momento que há uma consciência, e eu sei que essa rua é má, e essa rua é boa, a partir do momento que fui informado disso, eu já sei discernir o que é certo e o que é errado, concorda comigo? Então o homem não era uma alma alheia à sua própria vontade, que não tinha vontade, robotizada, e simplesmente era tão inocente que não sabia esse discernir entre o bem e o mal. Ele sabia o que era discernir. Agora, preste atenção, é que está o problema. Muita gente que pensa que ao comer o fruto ele passou a discernir. Não, senhores, ele já discernia, já sabia tanto que foi seduzido pela serpente, e já o fato de ter pego na fruta proibida, no fruto proibido, e ao mesmo tempo esteve ali engodado, e ao mesmo tempo a própria mulher e o homem se envolvem nessa trama maligna, eles já estavam caminhando para o mal. Agora, por que conhecimento? Nós traduzimos como conhecimento, só que essa palavra conhecimento, na verdade, é fusão, conexão. A maior prova está quando você vê na Bíblia, quando o marido conhece a esposa, a própria palavra ali, quando aparece no capítulo 4, diz que Adão conheceu a Eva, é isso mesmo. Pronto, 4:1 diz, Adão conheceu a Eva. Como assim não conhecia antes? Logicamente está se falando de uma coabitação, de uma fusão, de uma relação sexual. Está entendendo? Então toda vez que aparece a palavra conhecer, que é também da'at, é dalet ain, e o tav, da'at, significa fusão e conexão. Então quando o marido diz conheceu a sua esposa, não é que a conheceu prazer em conhecer, não, é porque teve uma relação, uma fusão, uma mistura, é uma aliança. É por isso que a relação sexual deve ser feita no matrimônio embaixo de bênção e de uma aliança. As pessoas fazem de uma forma desordeira e logicamente não sabem que duas pessoas se conectam em alma, em espírito e fisicamente. Todo pecado pode ser cometido fora do corpo, mas um pecado
numa relação sexual ilícita, logicamente é no corpo, é numa conexão. Então, o que essa árvore trazia? Preste atenção, por favor, para você não se confundir. Essa árvore tinha um código espiritual maligno, onde o bem e o mal entram em fusão, entram em mistura. Esse era o problema. O homem já sabia que a árvore dela não podia comer, é o caminho do mal. E sabia que todas as árvores, inclusive a árvore da vida, podia comer, era a bênção para ele. Então ele já ao desobedecer, ao ir para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele já estava transgredindo, já estava o mal nele. Então tudo começa nele. Muita gente não entende mais esse mistério, começa dentro do próprio ser humano. O homem que Deus criou, e ele por sua decisão vai e come. E aí é como se um vírus, através de um pendrive, um vírus entrasse no computador, no HD de Adão, e ele o desliga. A primeira coisa que Satanás queria, logicamente, Satanás sabia disso, e esse fruto, e Deus permitiu que esse fruto estivesse lá. Por quê? Porque Deus não quis implantar uma ditadura. Muita gente me pergunta, poxa, para que Deus colocou essa árvore lá? Porque Deus não implantou uma ditadura na criação para ter um ser que o adorasse por uma imposição, não. Ele deu livre-arbítrio para que ele decidisse, para que ele optasse. E Deus sabia que ele, logicamente, iria ir pelo mau caminho, mas a decisão estava no próprio homem. Tá bom? Então, não era uma imposição goela abaixo que ele tinha que aceitar, não. Ele vai decidir, ele vai deliberadamente, porque ele já sabia que era errado, e provou da fruta. Entrou esse código. Qual é o código da mistura do bem? Se mistura com o mal e se torna uma coisa só. Quer dizer que para o homem até então havia uma separação. Por quê? Porque ele estava ligado a Deus, estava ligado ao eterno, certo? Então essa árvore tinha a mistura, a miscelândia do bem e do mal. Podemos dizer que essa árvore do conhecimento, ou da mistura do bem e do mal, se fosse bem traduzido, seria a árvore da fusão do bem e do mal, a árvore da conexão, da mistura, da miscelândia do bem e do mal. E aí que está, quando ele pega esse fruto dessa árvore, ele se decodifica, ele entra em uma corrupção ali espiritual, onde se corrompem todos os arquivos espirituais de Deus. Olha só, onde seu DNA, que era um DNA divino, passa a ser um DNA humano, carnal, e aí entra em processos de queda espiritual, gente. Então, o homem sabia o que era certo ou errado antes. Ao provar do fruto da conexão do bem e do mal, há uma miscelânea. É aí que esse é o problema do relativismo que existe no mundo. Se oficializou, né, legalmente o relativismo através de alguns anos, mas o relativismo começa no Éden, quando mistura de bem. Esse é o pior pecado que existe diante de Deus, é quando há mistura do santo e do profano, né, porque isso gera uma coisa, hipocrisia. Vou colocar em vermelho, hipocrisia, tá certo em português? Hipocrisia. Essa hipocrisia é a mistura do bem e do mal, porque a pessoa pensa estar fazendo algo agradável, mas na verdade está sendo reprovado por Deus. E quando a pessoa cauteriza a sua consciência e ela pensa estar bem, mas na verdade está mal. E há muita gente que já entrou nessa, presta atenção, por favor, porque uma consciência cauterizada, e o próprio Paulo falou sobre isso, tem essa maldita habilidade de misturar o santo e o profano. E há quem diga, não, há coisas más que não são tão más assim porque tem algo de bom. E há coisas muito boas, mas que tem algo de ruim. Pois é, esse é o relativismo. Aí a pessoa diz, não, depende do ponto de vista. Já viu esse tipo de gente falando isso? Depende do ponto de vista. Não é tão mal assim, não é tão bom assim, não é tão santo assim. Peraí. O nosso Deus sempre separou. Ezequiel 44, 23. Ezequiel, anotando aqui, ó. Ezequiel 44, 23 diz claramente, anote essa passagem, diz, o sacerdote tem essa incumbência de separar o santo e o profano.
há uma diferença entre santo e o profano. Então, o primeiro ponto de Satanás ali com essa árvore era que ele perdesse a conexão com o próprio Deus. Segunda coisa, ter acesso à mente do homem. Satanás queria ter acesso porque o homem, quando estava criado e formado por Deus, santo, puro, Satanás não podia entrar na mente do homem, não podia, a mente estava ligada a ele, a mente de Cristo, falando profeticamente, estava ligada com Deus, por isso que precisou seduzi-lo, por isso precisou incorporar numa serpente. Já muita gente me perguntou, por que a serpente? Por quê? Porque ele precisou incorporar algo bonito, algo atrativo, porque a serpente era um animal muito belo, e falava com a mulher e era algo normal, beleza. Não era aquele diabo chifrudo, cheio de verruga, endemoniado, soltando fumaça pelas ventas. Não, Senhor. Então era algo lindo. Então, ela precisou, a serpente veio, logicamente Satanás é encarnado pela serpente, para atraí-lo, porque Satanás não podia entrar na mente do homem. Então, a segunda coisa que o Satanás obteve, de ligá-lo de Deus, a primeira, a segunda, entrar na mente dele. Por isso que até hoje o homem sofre com pensamentos malignos e pecamos por pensamentos, e aí está a raiz de todo o pecado. Começa com pensamento, palavras, depois atitudes, hábitos, tudo começa na mente. Por isso que nós precisamos a cada dia ter a mente de Cristo, a mente de Cristo, tá bom? Então eu analiso isso aqui de uma forma muito clara, com raízes no hebraico, porque conhecimento é a mistura, essa miscelândia, isso é abominável diante do Senhor, e vai gerar o quê? O pecado de hipocrisia. Quer ver a maior prova de hipocrisia do homem e da mulher? É quando eles se abriram os olhos. Aí muita gente me pergunta, por que se abriram os olhos? Que olhos? Eram cegos por acaso? Não, não eram cegos. Esse abrir os olhos, logicamente uma linguagem figurativa se referindo à visão carnal. Você vai ver em Gálatas as obras da carne. Gálatas 5, obras da carne. Quais são as obras da carne? Anota aí, Gálatas 5. Não vou falar sobre todas, você vai ver, são 16, se não me engano. É isso mesmo. Prostituição, avareza são umas de ordem sexual, outras de ordem comportamental, sentimentos, iras, invejas, emulações, facções. Você vai ver toda essa sequência de obras da carne. Essas obras da carne são esse aflorar da manifestação do pecado no ser humano, e sempre a carne vai simbolizar toda essa manifestação pecaminosa no homem, e logicamente os olhos se abriram de uma forma carnal. Ele começou a ver carnalmente tudo, porque até então ele via tudo de uma forma santa e espiritual. Gente, não pensem, por favor, que o Jardim do Éden era cheio de maçãzinha, de uvinha, e eles andavam nus, como eu falei. Não, por favor, eram frutos diferenciados. A maior prova que eu tenho que a árvore da vida era uma árvore como todas as outras árvores, mas era a árvore da vida, por quê? Porque eram conexões espirituais. Todas as árvores, a alimentação eram conexões espirituais. E Deus tira a árvore da vida, e é tão espiritual essa árvore que a coloca lá no Apocalipse, e ela aparece no céu. João viu a árvore da vida no céu. Como que a tira do Éden e a coloca no céu? Meu Deus, se coisas corruptíveis não podem herdar o céu. Então preste atenção, gente. Tudo que estava ali no Éden era uma conexão tão pura, tão espiritual e tão preciosa, que o homem podia falar com Deus. Ele se desconecta e tudo se apaga. E o homem se viu carnalmente, a luz se apagou, o brilho se apagou, e ele pega folhas de figueiras e faz um avental de folhas de figueira. Olha só, folhas de figueira, isso está escrito na palavra do Senhor. E você pode ver o que estou falando em Gênesis, capítulo 2, capítulo 3. E costuraram. Diz no versículo 7, e se abriram os olhos carnais. A folha de figueira significa a hipocrisia do homem, porque assim, o homem é perito em fazer coisas erradas e cobrir. Então essa é a miscelândia do bem e do mal. É fazer algo errado, mas colocar algo do bem para tampar. Isso que acontece em muitos lugares, em muitas igrejas, e é o problema do homem.
Quantos religiosos pensam que estão agradando a Deus e Deus está reprovando? Quantas vezes podemos estar fazendo algo magnânimo, algo que parece lindo e maravilhoso, e Deus está reprovando, está dizendo não, isso está errado, isso está errado. E nós devemos vigiar muito com isso, em achar que estamos certos, fazendo coisas que vão agradar a Deus, impressionar a todos, e Deus está falando, eu não me agrado com isso, eu não me agrado com isso, porque isso é hipocrisia. Você está tampando com folhas de figueira algo que está errado. E essa é a cauterização. Paulo fala isso em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ele fala claramente sobre essa apostasia que haverá. Ou seja, as pessoas vão estar na fé, vão negar a fé, porque vão ter cauterizado a sua consciência. Já se misturou tanto o certo com o errado, o bem e o mal. E Deus está falando, não, eu levantei sacerdotes para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Há uma grande diferença, há um abismo entre o correto e o incorreto, entre o pecado e santidade, há uma diferença. Só que essa cauterização que fala em 1 Timóteo faz com que a pessoa se torne um apóstata, negue a própria fé. E a sua consciência está louvando a Deus e está totalmente errado. Olha só, quando Davi era rei, segundo o coração de Deus, meu Deus, estava muito bem. E ele pega a mulher de Urias, né, a Batseba, e tem relações, adultério. Aí depois ela está grávida, ele tenta cobrir. Todo hipócrita tenta cobrir. Não é bem assim, não é hipocrisia. São os aventais de folha de figueira, é hipocrisia. Certo? E depois ele manda matar um homem inocente, fiel. Manda matar. Então, ele comete o pecado agora de o assassínio. Ele se torna um assassino. O assassinato. Então, para ele está tudo bem. Matou, aconteceu, beleza, numa boa. Eu sou o rei, estou louvando a Deus. Quando chega aqui um profeta, eis aí um profeta que incomoda muita gente. Aliás, entre parênteses, quer ver quando uma mente está cauterizada, uma consciência cauterizada, e essa pessoa está tão engodada misturando bem e mal, e quando se levanta um profeta para lhe falar, você está errado, essa pessoa vai ficar endemoniada, essa pessoa vai ficar perturbada e vai querer matar o profeta, vai querer perseguir o profeta. Já fizeram com muitos profetas isso, mas graças a Deus que Davi se arrependeu, graças a Deus. Por quê? Porque a cauterização da consciência odeia a doutrina, odeia a palavra profética. Há muita gente que só quer ouvir profecia santa. Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Estamos numa geração de profetas assim fúteis, que falam, Deus vai abrir portas, Deus vai derramar a bênção do céu. Não, Deus também levanta a profeta que diz, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Só que aí começa a prova da hipocrisia, quando há ódio para um profeta. Você pode ver quantos reis odiavam profetas. Lê a história de Micaías, lê a história de Jeremias, lê a história de Ezequiel, lê esses homens como eles foram perseguidos, porque falaram verdades, porque a consciência está cauterizada. E hoje vemos isso na igreja, hoje está tudo bem. E Davi estava lá de boa, né? E chega Natan e fala assim para ele, vou te contar uma história. E conta a história da ovelhinha, você sabe. E ele fica irado porque ele é santo, ele é justo, diz, esse homem tem que morrer, esse homem vai pagar 4 vezes a ovelhinha que matou, certo? E Davi nem imaginava, mas Natan profeticamente fala assim, tu és esse homem. Ai meu Deus, a profecia, bendita profecia santa. Então, é possível que eu esteja fazendo coisas lindas, e na verdade Deus está me reprovando. Cauterização da consciência, mistura do bem e do mal. Separe bem e mal. A árvore do conhecimento ou da conexão, da fusão do bem e mal, é a que decodifica o homem, é a que corrompe o homem, onde o homem se torna hipócrita e coloca aventais para cobrir o seu olhar carnal. Esse é o pior pecado que tem, quando o homem começa a se cobrir com folhas
para aparentar as folhas da aparência, a folha da pompa, a folha de que está tudo bem, mas Deus está falando que está errado, e você lá no fundo sabe que está errado, e você vai ter que ouvir o profeta, você vai ter que ouvir a palavra, você vai ter que ouvir a doutrina, você vai ter que ouvir o ensinamento. Então, mas a comissão diz em 2 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4:1 em diante, aqui 2 Timóteo agora 4:1 em diante, diz que nos últimos dias muitos vão desprezar a sã doutrina. Por quê? Porque terão comichão nos ouvidos, não vão querer ouvir a sã doutrina, vão odiar quem prega a sã doutrina, porque vão andar segundo o seu bel prazer. Isso está acontecendo, são pessoas que são obstinadas, querem fazer segundo o seu gosto, mas Deus está falando, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E Deus continua a falar, arrependam-se. Por quê? Porque esse é o problema do homem, não querer voltar atrás para discernir o que é certo e errado. Malaquias 3:18, anota aí também, Malaquias 3:18 diz: e vereis, sabereis a diferença entre o justo e o injusto. Vocês saberão o que é aquele que serve a Deus e que não serve a Deus, entre o ímpio e uma pessoa santa diante do Senhor. Há uma diferença, não venha com malignidade de relativismo. Eu já estive em muitas reuniões onde tentaram tapear alguma coisa. O cara é adúltero, mas pode vir. Nós sabemos do histórico desse homem, mas olha, pode vir de boa, tudo de boa. Tampando, como se diz no Brasil, sol com peneira. Esse ditado aprendi no Brasil, tampar sol com peneira. Esse é um bom ditado, tampar sol com peneira. Embaixo dos panos quentes, 2 pesos, 2 medidas, e vamos levando. Hipocrisia, vem juízo do Senhor. Juízo do Senhor. O que está certo é certo, e o que está errado e acabou. É santo e profano, faça a diferença, sacerdote. Não será covarde e não será hipócrita. Você percebe que no ministério de Jesus, ele nunca disse, ai de vós adúlteros. E olha que o adultério é um pecado, logicamente, maligno. Ai de vós ladrões, ai de vós mentirosos. Nunca fala, mas diz, ai de vós fariseus hipócritas. Ai de vós fariseus. A mulher adúltera, todo mundo queria apedrejar. E Jesus falou, nem eu te condeno. Eu te dou uma chance. O ladrão da cruz, gente, está sendo crucificado e o leva para o reino. Meu Deus, quantos publicanos, beberrões, homens malignos se converteram. Jesus não os condenou, mas quando chegou diante da mistura do bem e do mal, essa é a praga, a mistura do bem e do mal, os fariseus hipócritas dizem, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Essa é a palavra de Deus. Pode me taxar, o Natanael está sendo categórico? Estou sendo categórico. Sabe por quê? Porque essa árvore, até hoje, dá consequências para o homem. Essa árvore da conexão, da mistura, da miscelândia, coloca um santo e profano no liquidificador e fazem uma mistura e bebem. E dão para os outros beber. Isso está errado. Porque quando a palavra, a doutrina fala, a profecia se manifesta, no mínimo que uma pessoa santa deve fazer, vamos ponderar, vamos orar, vamos nos santificar e vamos avaliar. Essa é a postura de homem santo. Agora, começar a atacar a doutrina, começar a atacar a profecia, comichão nos ouvidos, e ver o profeta como inimigo é condenação do Senhor. Então, em nome de Jesus, é hora de ouvirmos. Não estou falando dessas profetadas aí, não, é isso que te digo de mim mesmo, não. Estou falando de autoridade de Deus, autoridade profética, autoridade do Senhor. E a graça de Deus se manifestará quando há arrependimento. Então, essa árvore traz até hoje uma mistura. Quando você vê a gente no relativismo, misturando bem e mal, não é bem assim, depende do ponto de vista, está exagerando, está se santificando demais, né? E começam a falar, podemos ter alternativa. Deus não dá alternativa não, Deus está falando sim ou não, e acabou. Aliás, não dá muitas alternativas, é sim ou não, e acabou. Então creia que, em nome de Jesus, através de um homem entrou o pecado ao mundo, através de um outro homem, Jesus Cristo, veio a glória da salvação e hoje podemos ser regenerados
e podemos receber a Cristo para que nos trate, para que nos santifique. Não sou melhor do que ninguém, sou tão falho e tão falto como qualquer pessoa, mas preciso da graça de Deus, preciso da sua palavra, preciso da sua revelação, da sua profecia, porque isso nos dará a pureza para vencermos a carne, aniquilarmos a carne e vivermos em santidade. Deus te abençoe, um abraço em nome de Jesus.